Bom dia, sábado! Nós temos hoje um sábado mega especial, um eclipse acontece no signo de Libra, no grau 21. Gente, eclipses são eventos catalisadores. O que significa isso? Catalisador é como se fosse um acelerador de processos. Então, digamos, se tinha algo para se manifestar na sua vida que levaria 2, 3 anos para acontecer, com esse eclipse, isso tende a acontecer ao longo dos próximos 6 meses, um ano. Então, ele acelera alguns processos que precisam ser encaminhados na nossa vida. Então, nós precisamos aprender a aproveitar uma egrégora de eclipse a nosso favor, jogando a nosso favor, que é o que eu sempre digo aqui para vocês. Vamos entender o que é a energia libriana. Libra é um signo que rege as relações, os relacionamentos. O relacionamento com o outro, obviamente, e principalmente a energia libriana rege isso. Mas, gente, só é possível se relacionar de forma saudável e equilibrada, porque equilíbrio é uma das palavras que traz muita ressonância com a egrégora libriana, equilíbrio, harmonia. Só é possível estabelecer relacionamentos saudáveis com o outro se nós temos uma relação saudável aqui dentro. Você com você, certo? Então, esse eclipse é sobre isso, sobre processos de cura. Nós temos no céu Quirón sendo acionada. Essa lua, eclipses solares acontecem em luas novas. Hoje, às 14 horas e 55 minutos, damos início à lunação libriana, a lua nova libriana. E essa lua, ela vai acionar Quirón, e a lua conversa também com Mercúrio antes de fazer a conjunção com o Sol. Antes de se unir ao Sol, a Lua conversa primeiro com Mercúrio, depois com Quirón, e aí sim ela se une ao Sol. O que isso significa? Mercúrio é um planeta de comunicação, de interpretação, de leitura de mundo. Quirón rege as nossas feridas, as nossas dores, dessa encarnação e de outras encarnações, os nossos gatilhos, mas também os nossos processos de cura, o caminho para curar essas dores dessa vida ou de outras vidas. Gente, entendendo que estamos aqui falando de um eclipse, de um evento catalisador, e temos acionado no céu Mercúrio e Quirón, que depois conversam em oposição exata, é a espiritualidade te trazendo a oportunidade ao longo dos próximos 6 meses a um ano. Um eclipse ele tem uma duração, ele nos influencia ao longo dos próximos 6 meses até um ano, certo? Então nós temos aqui a possibilidade de avançar nos nossos caminhos evolutivos, nos processos de cura, na forma como a gente se coloca no mundo, como você se comunica com o outro, consigo também, como você se expressa aqui na Terra, como você lê o mundo, como você lê a vida. É como se a gente fosse passar por uma grande transformação, mas é uma transformação que é de dentro para fora. Tem uma árvore específica, pena que agora eu não vou conseguir me lembrar qual é, mas que ela passa décadas crescendo debaixo da terra. E aí depois, quando ela começa a crescer para fora da terra, quando a gente começa a ver o crescimento, ela vai super rápido, mas ela leva um tempão aqui na estruturação das raízes, para que seja uma planta firme, sólida. Então, nós temos essa possibilidade aqui de ir no interno. Alguns de vocês já podem estar, desde as últimas semanas, os últimos 15 a 20 dias, passando por lapidações, passando por catarses, por crises emocionais, crises existenciais, crises nas relações também. Afinal de contas, é um eclipse em Libra. Então, sim, temos o foco nos relacionamentos com o outro, mas conosco. Relacionamento
interpessoal, mas intrapessoal também, você com você. Temos esse foco no eclipse aqui. Então, os próximos 6 meses, movimentações nesse setor da nossa vida vão acontecer com muita velocidade. E tudo, obviamente, para o nosso melhor. Então, se você está aí num relacionamento por aparência, porque a energia libriana, no lado sombra, ela tende a manter as aparências. Então, digamos, o casamento está ali desfalecendo, mas vamos manter a postura, né? Vamos manter as fotos no Instagram, todo mundo sorrindo, bonitinho, com roupas iguais, porque o que importa é a aparência. O que importa é a leitura que os outros vão fazer da gente, da imagem que a gente transmite, e não necessariamente o que nós vivemos dentro de 4 paredes. Não necessariamente se eu estou feliz, mas o que importa para mim é se eu pareço feliz. Essa é uma sombra de Libra. Então a gente precisa ter cuidado. E aqui eu dei esse exemplo, mas adapte para o setor da sua vida que você tem feito isso. Muitas vezes a gente veste uma máscara social, né? A máscara do tá tudo bem, a máscara até da positividade, da alegria, mas por dentro estamos desmoronando. E esse mentir para o outro, a gente precisa cuidar porque tem também um fio, uma linha tênue do auto-engano. E o auto-engano é perigoso. Porque se você não percebe os pontos que precisam ser melhorados, que estão fragilizados dentro de você, que precisam de cuidado, de manejo, como é que você vai iniciar um processo de cura? Entende? Como você vai iniciar um processo de cura se você ainda nem reconheceu que você está ferida, que você está ferido, que existe um gatilho, que existe um ponto de fragilidade, de vulnerabilidade nesse setor específico da sua vida, por exemplo. Então, tudo diz, primeiramente, dessa relação intrapessoal, você com você. Você reconhecendo as suas questões que precisam ser trabalhadas e você se dedicando, você trazendo essa disposição para trabalhar tudo isso. Tem uma abertura para acontecer na vida da gente. Nós temos o céu trabalhando aqui com muito cuidado e com muita minúcia. Temos Mercúrio bem acionado no dia desse eclipse, gente. E a energia mercuriana, ela rege o signo de Virgem. A Vênus rege o signo de Libra. A Vênus é um planeta importante nesses 2 eclipses que vão acontecer nesse mês de outubro. O primeiro agora, o segundo no final do mês. Porque os eclipses estão acontecendo, vão acontecer em Libra e em Touro. Os 2 signos regidos pela Vênus. A Vênus, nesse momento, está em Virgem. Ou seja, a espiritualidade está aqui, trabalhando no detalhe, na minúcia da nossa vida, nos preparando, nos lapidando, nos aprimorando para que possamos receber o que é nosso por direito. A energia libriana, gente, está muito relacionada ao direito. Tanto que o glifo do signo de Libra, o símbolo do signo de Libra, é uma balança. E durante muito tempo, na astrologia tradicional, foi chamado de signo da balança. Alguns astrólogos, principalmente os idosos, ainda chamam assim, de signo da balança. E a balança é um arquétipo que está correlacionado à justiça. Então, tem justiça divina para se manifestar na sua vida. Quem não assistiu o vídeo de ontem, vai assistir. Vá lá assistir, porque ele está muito importante, carrega uma mensagem muito importante. Nas últimas semanas, as mensagens, elas são complementares a essa aqui. Muitas vezes eu recebo mensagem assim, Lari, faz vídeo sobre o eclipse e tal. Gente, as mensagens são complementares. Eu já venho há quase um mês falando desse eclipse com vocês aqui. Em determinados vídeos eu lanço a informação do eclipse. Então é só juntar as peças e agir conforme os direcionamentos que vocês têm recebido aqui no canal.
Então, nós temos sim toda uma preparação acontecendo, porque uma justiça divina está para se manifestar na sua vida. Mas você precisa caminhar nos caminhos que se abrirão para você. Se nesse momento tem um processo de cura acontecendo, se permita passar pelas catarses, pelas limpezas. Lembra que eu falei que Mercúrio está bem acionado nesse eclipse? Nesse dia de eclipse? Mercúrio, por fazer a regência do signo de Virgem, também está relacionado a limpezas. E Mercúrio rege a nossa interpretação de mundo, o nosso fluxo de pensamentos, a maneira como a gente se comunica. Então, estamos falando de limpezas de padrões mentais, de crenças também, crenças desafiadoras, crenças limitadoras, crenças que te permitem, te colocam em um looping eterno, repetindo padrões que não são saudáveis. Então, digamos, eu percebo que na minha vida se repete um tipo de relação específica. Meus relacionamentos sempre finalizam dessa forma. Ou eu atraio pessoas que têm essa característica. Pessoas que têm essa postura, que têm esse tipo de comportamento, que me tratam dessa forma. O que em mim que espelha esse tipo de comportamento e que está fazendo com que atraia para a minha vida esse tipo de relação. Aí eu começo um trabalho interno. O que em mim está permitindo ou criando um terreno fértil para que eu não consiga me desvencilhar desse padrão específico, que pode ser até um padrão familiar, inclusive, um padrão kármico, um padrão emocional, um padrão mental. Ah, e tenho um trauma relacionado a abandono. Passei por abandono paterno e acabo atraindo relações que, de alguma forma, espelham essa situação que eu vivi na infância. Ou, de alguma maneira, os padrões emocionais que estão relacionados a esse trauma específico estão atraindo, manifestando relacionamentos que fazem com que eu continue vibrando nesse padrão emocional, nessa frequência emocional. Então, tem um trabalho interno a ser feito aqui. Tem até um chamado, gente. Se você não está conseguindo sozinha, sozinho, inicie um processo terapêutico. Vá fazer uma terapia. Que com um manejo profissional pode te ajudar a avançar nas suas questões. Uma terapia tradicional, uma terapia holística, o seu autoconhecimento, através da astrologia, enfim. Ferramentas é o que não faltam. Seja você pagando, seja gratuito. Tem vídeos incríveis aqui sobre posicionamentos astrológicos. Pega o posicionamento da sua lua, por exemplo. A lua rege as nossas emoções e diz sobre os nossos padrões emocionais aqui nessa encarnação. Joga no YouTube, vai aprender sobre a sua lua, sobre o posicionamento da sua lua, casa e signo. Ou vá fazer uma leitura de mapa natal, uma leitura de revolução solar, ou iniciar uma terapia. Mas, gente, use as ferramentas que estão disponíveis para você, que você tem acesso nesse momento. Aproveita toda essa corrente energética que está aqui a seu favor, te impulsionando a essa autolapidação, para que você possa receber o que é seu por direito. Lembra, é um eclipse que está relacionado à justiça divina. Justiça kármica, inclusive, porque temos Quiron muito acionado nesse dia de eclipse. E Quiron é um posicionamento kármico também no zodíaco. Então, se você passou aí por injustiças nos últimos meses, nos últimos anos, ou nessa encarnação, de alguma forma você sente que a sua balança está desequilibrada, saiba que nos próximos 6 meses a um ano, você vai receber o que é seu por direito.
essa sensação de injustiça tende a findar. Porque a espiritualidade está intercedendo, está movendo, fazendo movimentos na sua vida para que a justiça seja feita. Se você está em um relacionamento indigno, um enlaçamento, seja ele afetivo, sexual, familiar até mesmo, de amizade, profissional, ou contextos profissionais em que você se sente presa, que você deseja avançar ou se realocar, sair desse espaço de alguma forma, saiba que tem movimentação a seu favor para acontecer, mas tem um trabalho interno que precisa acontecer primeiro, porque algumas posturas vão ser exigidas de você. A mensagem de ontem, nós falamos sobre isso, que a espiritualidade está sempre fazendo por nós, sempre. Tudo, tudo, tudo o que as nossas falanges espirituais podem fazer pela gente, eles fazem. Tudo, exceto o que só a gente pode fazer. Porque tem coisas que só você pode fazer. Determinados movimentos só você pode fazer na sua vida. Então a gente pode intencionar, pedir por abertura de caminho. Mas só quem pode caminhar o caminho que se abriu para você é você. Você precisa caminhar no caminho que você pediu que se abrisse. Entende? Então tem movimentos que só você pode fazer. Comece o quanto antes essa autolapidação. Não vou passar ritual, gente. Não estou sentindo de passar ritual. Os aspectos estão meio tensionados nesse sábado. Não tem aspecto positivo, vias abertas aqui. Tem uma corrente energética que está nos direcionando para uma autolapidação, para uma grande transformação, para que possamos olhar para dentro e reajustar o que precisa ser reajustado, para receber o que é nosso por direito divino. Porque a justiça divina está se manifestando na sua vida, está para se manifestar na sua vida. Certo, meus amores? Bom, antes de finalizar, o eclipse vai acontecer no grau 21 de Libra. Então, se você tem planetas nesse grau específico, saiba que é dessa forma que você vai ser afetada, influenciada. Quem tem planetas em Libra, nesse grau, em Áries, em Câncer e Capricórnio, ou quem tem esses 4 signos fixos, fortes no zodíaco, fixos não, fortes. Quem tem esses 4 signos fortes no zodíaco, o que é uma energia forte no seu mapa natal? Ascendente, Sol e Lua nesses signos, stelliums nesses signos, stellium, 3 ou mais planetas nessa energia, tá? São as pessoas que vão receber uma maior carga energética. Mas lembre-se, todos nós temos todos os signos no nosso mapa natal. O grau 21 de Libra está em algum lugar do seu mapa natal. Você vai precisar identificar a casa, porque a casa diz do setor da sua vida em que esse eclipse vai ter o foco energético, onde vai estar o foco de energia. Digamos, quem tem o grau 21 de Libra na casa 1, é um eclipse que vai trazer movimentações no sentido da sua personalidade, da aparência também, da forma como você se coloca no mundo. Quem tem o grau 21 de Libra na casa 2, é uma casa que rege a relação com o dinheiro, com as finanças, com o mundo material, com aquilo que a gente valoriza. Então, as transformações serão nesse setor específico. Quem tem o grau 21 de Libra na casa 3, que é a casa dos irmãos, a casa da comunicação, dos estudos também, das pequenas viagens. A casa 4 é o setor
que rege a relação com a mãe, com o nosso lar, a casa em que você mora, com as suas raízes, a ancestralidade, também com as suas emoções. Então, as transformações serão nesse campo aqui específico. Quem tem o grau 21 de Libra na casa 5, que é a casa análoga ao signo de Leão, seus dons, seus talentos, as suas habilidades, a maneira como você se diverte, como você sente prazer aqui na Terra. Tudo isso vai ganhar foco nos próximos 6 meses. O seu palco, um desejo também de reassumir o palco, de tomar as rédeas da sua vida, é o setor dos filhos, a casa 5, um setor de liderança. Quem tem o grau 21 de Libra na casa 6, que é o setor do servir, do nosso ambiente de trabalho, dos pets, dos animais de estimação. É o setor de saúde e que diz também de processos de adoecimento. A casa 7, que é a casa das relações, a casa análoga ao signo de Libra, casa dos relacionamentos, dos casamentos, namoros, parcerias, sociedades, dos inimigos também declarados. É uma casa que está relacionada à justiça, traz um quê relacionado à justiça, à harmonia, ao equilíbrio. Ao grau 21 na casa 8, a casa 8 é uma casa de transformação profunda. Uma casa que fala de cura, de regeneração, de ir no profundo da gente, nas nossas dores, os nossos segredos e o processo de transmutação dessas dores, sabe? A casa 8, ela está relacionada ao arquétipo da fênix, que se reduz ao pó, mas que renasce das cinzas. Então, a casa de morte e de renascimento, a casa de prazeres também da sexualidade, da energia sexual, da forma ampla, não só pelo sentido carnal, mas no sentido holístico mesmo da energia sexual. A casa 9 é a casa do estrangeiro, que rege intercâmbios, ensinos de grau superior, de nível superior, graduações, pós-graduações. É uma casa também que está relacionada a viagens, a publicações em massa, ao crescimento, à expansão, à sorte. A casa 10, que é a casa da carreira, das nossas ambições, dos projetos de vida, do envelhecimento. Uma casa que está relacionada ao tempo, a maneira como a gente lida com o tempo. A casa 11 é a casa dos amigos, dos projetos, das ideias e dos ideais, das criações. É uma casa que está relacionada à inventividade aquariana, à autenticidade também, às bandeiras sociais. A casa 12, que é a casa da espiritualidade, a casa dos nossos sonhos, sonhos a nível de ambição, daquilo que a gente deseja manifestar, que a gente deseja conquistar, mas também dos sonhos da nossa alma, aqueles sonhos até de outras encarnações. É uma casa kármica, é um setor que está muito relacionado ao divino, à intuição, à mediunidade. A casa dos prazeres ocultos, dos inimigos ocultos também. Uma casa de introspecção, mas uma casa que traz essa introspecção para que possamos nos reconectar com a nossa alma, com a nossa centelha divina. Então, esse resuminho aqui das casas, gente, é para que você possa identificar no seu mapa onde está o grau 21 de Libra e associar a essa informação da casa, entendendo como que a energia desse eclipse vai chegar para você. Porque é no grau 21 que esse eclipse está acontecendo. E o grau 21 de Libra está em alguma casa do seu mapa astrológico. Certo, meus amores? Desejo um lindo eclipse para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.